Muito boa noite, queridos irmãos da Fraternidade Espírita Amor e Esperança. Quem vos fala é Marcelo Orsini e nós estamos aqui nesta noite para realizarmos um estudo acerca da codificação do Espiritismo. Precisamos iniciar falando um pouco da história de como certas coisas aconteceram, para que a gente chegue a alcançar a época em que a codificação foi preparada. Vamos também, naturalmente, explicar o que significa essa codificação, o que é isso. Quando chegar um momento oportuno, vai ficar mais claro para todos nós o que significa isso. Muitas vezes o Espiritismo é confundido com outras doutrinas, com outras filosofias espiritualistas. Mas a doutrina espírita, o Espiritismo, tem bases muito bem definidas do seu início, da sua composição, da sua estrutura, dos seus princípios. Então, aqueles que se dignam a estudar o Espiritismo não tem como ter dúvida para saber o que é e o que não é Espiritismo. Ora, foi no ano de 1848, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Hydesville, no estado de Nova York, que ocorreram fenômenos que são considerados o marco do aparecimento do Espiritismo, o marco da manifestação dos espíritos para a humanidade, fenômenos que ocorreram com a família Fox e que são inclusive registrados em livro, em imagens, em fotos que foram tiradas na época. Uma manifestação, digamos assim, proposital dos espíritos, fazendo com que médiums, pessoas, pudessem vê-los, pudessem tomar conhecimento com o que estava acontecendo. A partir daí, outros fenômenos, naturalmente, passaram a acontecer. E chegaram, inclusive, na França. Por volta de 1850, começou a acontecer na França fenômenos muito estranhos de mesas levitando, mesas girando. Então, essas primeiras manifestações dos espíritos, elas são um prenúncio daquilo que Jesus havia proposto, havia esclarecido, anunciado, melhor dizendo, para a humanidade, como sendo a preparação do terreno para o advento do Consolador. Vamos entender. Está em João, Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 15 a 26. Nós vamos ler. Está escrito o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Palavras de Jesus. Então Jesus promete um Consolador, que ele chamou de Espírito de verdade, e que habitaria em nós, estaria conosco, nos auxiliaria, seria um defensor da humanidade. No Espiritismo, nós entendemos este Consolador, nós compreendemos como sendo exatamente o advento do Espiritismo, da manifestação dos Espíritos para a humanidade. Então vamos interromper nesse ponto e falar um pouquinho do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Não é à toa que nós estamos nesse mês de outubro, se fala muito sobre espiritismo,
sobre Allan Kardec, o codificador, sobre as obras espíritas, justamente para homenagear o nascimento do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que veio a desencarnar, vamos deixar aqui apenas registrado, somente no dia 31 de março de 1869. Então ele viveu 65 anos, oriundo de uma família, nascido numa família de pessoas nobres, de advogados, magistrados, professores. Então, nesse seio familiar que se desenvolveu esse menino, Denisard Rivail, e o destino iria reservar para ele uma missão, que nós vamos compreender melhor. Na sua escalada como estudante, na sua escalada educacional, ele veio a conhecer o famoso pedagogo suíço Pestalozzi e se tornou um admirador e um seguidor de Pestalozzi. Então, por influência deste senhor muito caridoso que propôs um método de educação e de ensino para as mentes infantis, para as crianças, Denisard Rivail se tornou não apenas um admirador, como também se propôs a caminhar por essa estrada da pedagogia, do educador, daquele que iria propor métodos novos de ensino, e foi isso que ele fez. Denisard Rivail, em 1823, lançou o curso prático e teórico de aritmética, com o método Pestalozzi de ensino, mas ele começou a agregar métodos próprios. Então, lançou aí a sua primeira obra de cunho pedagógico e, em seguida, vieram muitos outros livros didáticos. Então, o senhor Rivail, em 1826, ele fundou, ainda jovem, o Instituto Rivail, um instituto técnico, onde ele exerceu funções diretivas e educativas e desenvolveu um trabalho notável para o aprimoramento e desenvolvimento da inteligência de centenas de alunos. Então ele tem todo esse histórico ligado à educação, ao método. E aí nós podemos voltar agora lá onde a gente estava, quando nós falamos em 1848 da primeira manifestação de espíritos assintosa que foi registrada lá em Hydesville, nos Estados Unidos, e, como dissemos, na França começou um tipo de uma brincadeira feita nos salões. As pessoas se reuniam numa mesa, colocavam as mãos em cima da mesa ou se davam as mãos, e a mesa se elevava do chão, girava, às vezes batia no chão, fazia ruídos, respondia de forma inteligente certas perguntas que estavam sendo feitas por meio desses sinais, e estava tomando conta dos salões da época. Só que a que se atribuía esse fenômeno? Até então, pensava-se que tinha ligação com o magnetismo. O magnetismo era uma ciência nova que tinha sido proposta pelo médico alemão Franz Anton Mesmer, chamado também de mesmerismo, o magnetismo. Esse senhor propôs, então, métodos para a cura de doenças usando hipnose e usando magnetismo animal. O que seria o magnetismo animal? Seria o magnetismo que sai do corpo das pessoas. Hoje nós podemos dizer que isso foi o prelúdio do método do passe, tão utilizado pelos espíritas. Então acreditava-se que os fenômenos do magnetismo estavam envolvidos nesse processo de deslocamento das mesas, de elevação das mesas. Interessante nós vermos, ou revermos, melhor dizendo, tomarmos conhecimento com o relato de Kardec, quando ele tomou notícia desses assuntos pela primeira vez. Ele registrou assim: foi em 1854
que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. É, com efeito, muito singular, diz Kardec. Mas ele também diz, mas a rigor isso não me parece radicalmente impossível. Muito bem, Kardec, ou Denizar Rivail, era um estudioso do magnetismo também. Era uma coisa que ele gostava de lidar com essa ciência, né? O estudo do magnetismo proposto por Mesmer. Algum tempo depois, o Kardec encontrou-se novamente com o Sr. Fortier e o Fortier lhe disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Aí o Kardec, muito racional, disse para ele assim: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Isso está registrado no livro Obras Póstumas. Então, o senhor Denizar Rivail, como cientista, como professor, como educador, como pedagogo, não acreditava que pudesse acontecer isso das mesas responderem perguntas, porque seriam fenômenos inteligentes. Então ele ficou cético a respeito disso, né? Mas quando foi no ano seguinte, 1855, ele foi convidado a participar de uma dessas reuniões e foi justamente a partir do seu método de observação e análise, verificando que não tinha nenhum embuste, que não tinha nenhuma, digamos, falcatrua no processo, ele começou então a deduzir que se tratava, na verdade, de almas de pessoas que já haviam morrido ou desencarnado, como nós dissemos, homens, mulheres, adultos e crianças, pessoas que já haviam vivido na Terra, que estavam se comunicando através daquele processo muito rudimentar de efeitos físicos, como nós conhecemos, de movimentar o objeto, de dar pancadas. Quando você cria um código, por exemplo, se a resposta for sim, dá uma pancada, se for não, 2 pancadas. E assim foram elaborando os métodos de questionamento para se descobrir e se chegar a essa conclusão que o Kardec chegou, que se tratava de pessoas se comunicando. Aliás, nós aproveitamos para fazer aqui um parêntese, que esse filme que saiu aí sobre a vida de Kardec, ele comete, ao nosso ver, uma impropriedade, porque ele apresenta uma pessoa relatando para o Kardec que eram espíritos, como se o Kardec não chegasse a essa conclusão por si próprio. Alguém falou para ele. Nós discordamos porque, pela literatura espírita, o próprio Kardec deduziu que eram almas de pessoas, né? Pessoas desencarnadas. Então, no começo, os espíritos, para se manifestarem, eles usaram esse método das mesas, de movimentar mesas. Depois, a coisa foi se aperfeiçoando, passou-se a usar algo que era chamado de cesta peão, uma cesta que o médium segurava, ou os médiums, com uma ponta com uma tinta, onde ela se movimentava e faria ali então a escrita. Depois o método foi se aperfeiçoando até passar para a psicografia, a psicofonia, que é o que nós conhecemos hoje, na atualidade. Então, Kardec partiu para um processo de exploração desses fenômenos, né? E percebeu que ele tinha descoberto a chave de um problema
muito controvertido e muito obscuro, que seria o passado e o futuro da humanidade, onde se encontravam as almas das pessoas, porque a igreja tinha estabelecido aqueles sistemas, né, de céu, inferno, purgatório, etc. Agora, se poderia perguntar às próprias pessoas desencarnadas o que estava acontecendo com elas. Então, causou-se realmente uma grande revolução nas ideias e nas crenças. Kardec, naturalmente, nós estamos aqui já abandonando o nome Denizar Rivail e falamos Kardec por hábito, mas a gente ainda vai chegar lá como é que surgiu esse nome. O professor Rivail, então, passou a utilizar-se de médiuns que foram se aproximando dele no processo, pessoas confiáveis, para poder questionar esses espíritos sobre vários assuntos. E essas perguntas foram sendo respondidas, e o espírito que se identificou para respondê-las, ele se dizia chamar espírito verdade, que na verdade, ou de fato, nós entendemos como sendo um conjunto de espíritos superiores que, em nome de Jesus, estavam assessorando Kardec para trazer essa nova informação, essa revelação para a humanidade, que seria justamente o Consolador prometido, esse apoio, o advogado da humanidade. Quando chegou, então, no ano 1857, Kardec já com 53 anos de idade, né, ou 54, ele publicou, então, o Livro dos Espíritos. Foi considerado, então, o início do Espiritismo. O Livro dos Espíritos foi publicado na base de perguntas feitas pelo professor Rivail e as respostas dos espíritos. Só que o biógrafo de Kardec, ele deixou registrado o seguinte: sendo o seu nome muito conhecido, o do professor Rivail, no mundo científico, em virtude de seus trabalhos anteriores, e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome Allan Kardec, nome que, segundo lhe revelara o guia, se chamava Zéfiro, ele tivera ao tempo dos druidas. Ou seja, então, para não confundir a obra literária que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail já havia publicado, com matemática, gramática, assuntos educacionais, ele era poliglota, traduções que ele fazia do alemão, de outras línguas, né? Então, esse guia, esse espírito chamado Zéfiro, propôs que ele usasse, para assinar essas novas obras do Espiritismo, esse pseudônimo, o apelido Allan Kardec, que é um nome que ele já havia tido uma encarnação na época que ele viveu na França Antiga, na época das Gálias, na época dos druidas. Portanto, ficou a situação de tal maneira que a humanidade recebeu, então, 3 revelações. Uma revelação veio com Moisés, um tempo depois com Jesus, um tempo depois com os Espíritos. Considera-se que o tempo Moisés, a época de Moisés, foram trazidos para a humanidade noções de direito e de justiça. Com o advento de Jesus, veio a noção do amor verdadeiro. E com a revelação dos Espíritos, pelo Espiritismo, o consolo e a expansão da verdade. Diferença que nas 2 primeiras revelações nós tivemos um personagem único, né? Moisés na primeira, Jesus na segunda, mas na terceira não houve um personagem. O personagem eram os espíritos. E não foi Kardec que propôs o espiritismo. Ele codificou, aí vem a palavra, ele organizou. Ele pegou todo aquele volume de perguntas e respostas que ele tinha preparado, né, que ele tinha registrado, melhor dizendo,
e organizou numa obra intitulada O Livro dos Espíritos, que numa primeira edição saiu bem enxuta, bem menor do que conhecemos hoje, que tem 1.019 perguntas e as respostas correspondentes dos espíritos ou do Espírito Verdade. Então, surgiu então a doutrina espírita, o espiritismo, como uma ciência de verificação empírica, como uma filosofia, porque se baseia na razão, e posteriormente como uma doutrina moral, ou se pode dizer religião, sem comparar com as religiões tradicionais, dogmáticas, mas uma proposta de comportamento moral ou uma religião baseada na fé em Deus e nos princípios divinos, nos ensinos do Cristo. Então a união do espiritismo com a ciência é muito forte. Por quê? Porque Kardec ele tinha esse caráter da pedagogia, da pessoa que sabia estruturar uma proposta, uma pesquisa de um assunto. E foi como a doutrina espírita surgiu, nós vamos ver isso com detalhe. Espiritismo e ciência, portanto, se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo, ela fica na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Assim como ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Por isso que nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo aquele tópico logo no primeiro capítulo, aliança da ciência com a religião, que é realmente importante que isso aconteça para o desenvolvimento da humanidade. Não devem ser assuntos mutuamente excludentes. No livro A Gênese, que foi o último livro que o Kardec elaborou, nós vamos ver a sequência, mas ele registrou assim: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Portanto, o Espiritismo surgiu como uma ciência de método empírico, experimental. Não foram propostas hipóteses nem teorias, simplesmente a observação dos fenômenos pela manifestação dos espíritos, por suas revelações e por fenômenos que aconteceram com base vamos dizer assim, nas propriedades do uso dos fluidos do campo espiritual para o mundo material, muita coisa foi observada no campo das materializações. Então, todos esses fenômenos empiricamente observados constituíram depois o arcabouço da doutrina espírita. A codificação espírita é tomada conta de uma verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais. Foi o fruto sazonado e bendito de um plano arquitetado pela espiritualidade, havendo um de seus elaboradores concretizado a parte que lhe cabia desempenhar já encarnado na Terra, Allan Kardec. Portanto, Allan Kardec foi um espírito missionário, ou seja, ele já reencarnou a Terra com a missão de auxiliar os espíritos nesta codificação. Qual foi a preparação que Kardec teve de passar? Justamente pela formação como pedagogo, a formação educacional, a capacidade elaborativa dele de deduzir as coisas, de observar, de deduzir, de organizar, de propor. Tudo isso ele utilizou para caminhar, né, na estruturação da doutrina espírita. Então, a codificação espírita, depois do resultado de toda a obra que o Kardec produziu, ela resultou no que é conhecido informalmente como Pentateuco espírita, fazendo uma analogia com o Pentateuco bíblico, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então nós temos 5 livros da codificação espírita, que seriam
o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, ou seja, 4 anos depois, somente 3 anos à frente que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, no ano seguinte, O Céu e o Inferno, em agosto de 1865, e finalmente a Gênese, em 1868, um ano antes da desencarnação de Allan Kardec. Então, cada obra contém a matéria exatamente necessária ao seu entendimento na época. Mas como a doutrina espírita é progressiva, embora muitos ensinamentos básicos dessas obras perdurem, elas necessitaram e necessitam de complementos, de estudos posteriores. Então, não é uma obra estanque. Ela dá o seu conjunto, dá uma base. A doutrina espírita admite complementos para que cada vez mais se aproxime da verdade. Então, muitas coisas, por exemplo, que nós encontramos em O Livro dos Espíritos foram completadas depois pela obra mediúnica de Chico Xavier, através de revelações dos espíritos Emmanuel, do espírito Humberto de Campos, do espírito André Luiz, só para a gente dar um exemplo como é que há essa dinâmica no crescimento da doutrina espírita, na sua progressão, na sua evolução, digamos assim. Então vamos falar do principal livro da doutrina, o que abriu o caminho da doutrina espírita. É importante que todos nós espíritas estudemos este livro. Este livro não é para a gente se converter ao espiritismo. Uma pessoa que não é espírita, ela pode perfeitamente ler o Livro dos Espíritos, usar a sua racionalidade, a sua razão, para concluir de si própria se ela concorda ou não concorda com o que está escrito ali. Porque Kardec propôs exatamente isso, que a gente se valha da fé raciocinada. Ninguém é obrigado a engolir os ensinamentos, a aceitar os ensinamentos sem questioná-los. Nós podemos questioná-los. Devemos usar a nossa razão para chegar às nossas próprias conclusões. Mas assim fez Kardec com relação à doutrina. Então, no dia 18 de abril de 1857, ele lança O Livro dos Espíritos, e o próprio Kardec, em vários momentos da codificação, ele atribuiu esse livro, a elaboração dele, aos espíritos, até a própria ordem das matérias, a organização. Entre a primeira e a segunda edição, os espíritos orientaram mudanças para que saísse o livro que nós temos acesso hoje em várias traduções do francês, para o português e para várias outras línguas. Então, o que está escrito na introdução de O Livro dos Espíritos? Diz assim: trata dos princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Pronto, está aí explicado com todas as letras do que se trata o Livro dos Espíritos. Mas existe algo muito interessante sobre o Livro dos Espíritos, é justamente a forma como ele foi estruturado. Porque nós lemos no livro A Gênese, que é aquele último que saiu lá em 1868, está dito o seguinte: fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Ora, nós vamos repassar isso aqui. Mas é justamente a proposta de estruturação de uma ciência acadêmica. Foi assim que foi proposto o Espiritismo, a doutrina espírita. Fatos novos se apresentam,
a manifestação dos espíritos. Ele os observa, compara, analisa, porque é preciso realmente colher mais informações sobre como, em que ambiente, em que condições que esses fatos novos se realizam, para chegar à lei que os rege. Que lei regem esses elementos nesse novo universo de acontecimentos? E quais as consequências dessa lei? Ora, é justamente com isso, com essa estrutura, com essa proposta, que Kardec elaborou as 4 partes de O Livro dos Espíritos. Vejamos, a primeira parte, vem lá então, fatos novos se apresentam. Kardec intitulou parte 1, das causas primárias. Das causas primárias. Então, as causas primárias, nós vamos ver cada uma dessas partes o que se trata. Depois ele diz, ele os observa, compara e analisa. Vem a parte 2, o mundo dos espíritos. Depois fala da lei que os rege. Qual lei que rege o mundo dos espíritos? Parte 3, das leis morais. Deduz-lhe as consequências. A última parte, das esperanças e consolações. Então, o Livro dos Espíritos, ele tem exatamente essa estrutura que vai formar um arcabouço de ensinamentos com base numa ciência. Por exemplo, parte 1, das causas primárias. Quais são as causas primárias? Está dito no próprio Livro dos Espíritos. Deus, Espírito e matéria. Deus, o Criador, e a criação, Espírito e matéria. Ora, nesse conjunto, Deus, Espírito e matéria, que são os elementos gerais do universo, o que nós vamos estudar? Não é Deus, nem é matéria. Nós vamos estudar os espíritos. Então, tudo, o elemento que vai ser fruto do estudo de O Livro dos Espíritos é o espírito. Muito bem. Então, vai para a parte 2, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Parte 2 de O Livro dos Espíritos. Então, como que são essas relações? Eu tenho o mundo material e tenho o mundo espiritual. O que acontece com o espírito que vive aqui no mundo material? O que acontece com o espírito que vive no mundo espiritual? Em que condições o espírito que vive no mundo material, ele influi quem está no mundo espiritual? E o contrário, quem vive no mundo espiritual influi no mundo material. E em que condições quem está aqui no mundo material migra para o mundo espiritual e vice-versa. Então, todas essas 6 alternativas, essas 6 condições que nós mencionamos, estão todas contidas na parte 2 do mundo dos espíritos. Então, nós já temos a parte 1 falando do elemento que é o espírito, a parte 2 falando do mundo dos espíritos, onde o espírito se manifesta, e aí vem a parte 3 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre as leis que regem o elemento, que é o espírito. Quais são as leis? Ora, não são as leis da matéria. Não se trata da física nem da química, se trata das leis morais. O que são as leis morais? Quais são elas? Como praticá-las? E aí nós vamos aprender a respeito das relações entre Deus, o próximo e nós mesmos, que é o grande mandamento da lei que Jesus nos explicou. E assim, o Livro dos Espíritos percorre essa terceira parte, uma parte muito importante das leis morais. E aí vem a última parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que fala das consequências. Quais as consequências do espírito vivendo no mundo dos espíritos quando ele acata ou não acata, observa ou não observa as leis que o regem naquele mundo? Aí vem, então, a parte chamada das esperanças e consolações, onde nós vamos ver, claramente quais são as consequências no mundo material, que seriam as penas e gozos terrenos, e no mundo espiritual, as penas e gozos futuros. O mais interessante é que dessas 4 partes de O Livro dos Espíritos, surgiram as outras obras. Por exemplo, então, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Em 1861, derivado da parte 2, o mundo espírita e o mundo dos espíritos, a parte 2 do Livro dos Espíritos,
Kardec lançou o Livro dos Médiuns, preparou e lançou o Livro dos Médiuns, que trata-se do seguinte: contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Olha que interessante. O Kardec, ele alertou nesse Livro dos Médiuns sobre a má prática da mediunidade e como ela pode levar os médiuns aos tropeços, aos maus resultados. Portanto, o Livro dos Médiuns, ele é o nosso tratado sobre mediunidade, onde Kardec faz ali um verdadeiro laboratório de experiências e traz para nós mensagens de espíritos superiores. Um deles, que é muito citado no Livro dos Médiuns, é o espírito Erasto. Nos parece ser um espírito que assessorou muito Kardec nessa questão da mediunidade, né? Então é um livro realmente importante que a gente tome conhecimento. Nós, quando vamos aprofundar na doutrina espírita, precisamos ler toda essa obra paulatinamente. Então nós temos aí o Livro dos Médiuns, né, que ele completa o que estava no Livro dos Espíritos com uma forma mais descritivas, mais esmiuçada. Ele traz à tona aspectos experimentais sobre a prática da mediunidade, né? Não dava para colocar tudo isso num livro só, no Livro dos Espíritos. E ele traz o roteiro seguro para essas práticas mediúnicas, para médiuns, para dirigentes. Então, um livro realmente essencial para aqueles que se interessam na comunicação entre os dois mundos. Ora, aí em 1864, ou seja, 7 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, vem a parte moral da doutrina. É lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec optou pela moral cristã, optou por lançar o livro porque essa moral estava sendo revelada pelos espíritos superiores para ele. Então ele defendeu a moral cristã no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro, interessante que ele inicialmente ele teve o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Só a partir da segunda edição, em 1865, é que ele surgiu com o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi derivado, portanto, da parte 3 do Livro dos Espíritos, ou seja, das leis morais. Então nós já temos a parte 2, o mundo espírita resultando em o Livro dos Médiuns, a parte 3 das leis morais, resultando em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, na introdução. O Evangelho segundo o Espiritismo oferece a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Muito bem, então Kardec reuniu nesse livro várias passagens onde Jesus aplica seus ensinamentos organizados, né, de certa forma agrupados e organizados por assunto, que fica uma forma muito didática e muito mais fácil de a gente absorver esse aprendizado do que a leitura direta lá do Novo Testamento, dos evangelhos, onde as coisas estão um pouco misturadas aqui e ali. Cada evangelista constrói o seu evangelho de um jeito, né? Sendo que o evangelho de João é completamente diferente dos outros 3 que são sinóticos. Então, Kardec traz esses ensinos de uma forma muito organizada e ele próprio, como autor, ele dá suas explicações e faz a sua defesa aos postulados crísticos, mas ele traz também mensagens dos espíritos, as instruções dos espíritos a respeito dessas passagens. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro muito essencial para todo espírita tomar conhecimento e lê-lo completamente. Muito bem, aí quando chegamos no ano 1865,
Kardec elaborou uma obra que é muito, muito gostosa de ler, que é O Céu e o Inferno. É um verdadeiro tratado de mitologia sobre esse tema, né, do futuro da alma, derivado da parte 4 de O Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. O que acontece conosco após a partida, né, após o além-túmulo, após a desencarnação. Na introdução de O Céu e o Inferno, a gente lê o seguinte: apresenta um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Que exemplos são esses? É porque Kardec colheu testemunho de espíritos desencarnados, mostrando várias situações em que eles se encontram. Espíritos que estão em atraso moral, em ignorância intelectual ou ignorância das leis divinas, espíritos que estão felizes, espíritos que estão produtivos, espíritos improdutivos, espíritos revoltados, espíritos suicidas. Várias situações nós encontramos nesta obra, O Céu e o Inferno. Então ela é dividida justamente em duas partes. Na primeira, ela vai ter uma comparação das crenças, das diversas crenças, sobre o entendimento do que seja céu e inferno, anjos e demônios, penas e recompensas futuras. Aborda, por exemplo, o dogma das penas eternas e encara como sendo contrários às leis da natureza. Tratam como que esse dogma é ilógico na sua proposta. Assim ele vai caminhando nessa parte, mostrando todas essas informações aí a respeito do que se pode relacionar com o céu, o inferno, com o futuro da alma. E na segunda parte é aquilo que nós dissemos, justamente exemplos que vão estabelecer essa teoria, mostrando o panorama da vida espiritual de diversos espíritos e da condição onde eles se encontram. Isso é importante porque quando a gente toma conhecimento com a condição que os espíritos estão no campo espiritual, nós conquistamos, né, ou deduzimos logicamente motivos para que a gente tenha esperança e que tenha consolo para o nosso próprio futuro. Porque nós vamos chegar à conclusão que aquilo que nos espera vai estar de acordo com aquilo que nós estamos realizando durante a nossa encarnação. Ou seja, nós estamos plantando e vamos colher mais tarde. Temos então de escolher aí as boas sementes para a gente plantar, né? As sementes do bem, as sementes do amor, da caridade, da tolerância, do perdão, para que a gente seja tratado com essa misericórdia no futuro. Muito bem, e aí chegamos então na última obra que compõe a codificação, intitulada A Gênese. Ela foi publicada em janeiro de 1868, como dissemos, no ano anterior à desencarnação de Allan Kardec. E ela tem um subtítulo: Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E é derivado da parte primeira de O Livro dos Espíritos, Os Elementos Gerais do Universo. Muito bem. Então ela traz aqui na sua introdução o seguinte texto: esta obra nova é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, ela tem por objeto o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. É justamente nesse livro que nós tomamos conhecimento que a doutrina espírita
ela analisa os milagres de uma forma bem diferente do que a Igreja Católica analisa. A doutrina espírita, para a doutrina espírita, não existe o milagre, existem apenas, digamos assim, um desconhecimento de certas leis, que são leis naturais, que ainda não é chegado ao nosso mérito. Nós temos conhecimento dessas leis, nós não temos autorização para termos, ou não temos o progresso espiritual necessário para termos acesso a esse conhecimento. Então, muitas coisas que são tidas como milagres, na verdade, se trata de manipulação de fluidos, de transmissão de pensamento, coisa do gênero. Então, é muito interessante a forma como o livro A Gênese aborda esse tema dos milagres. Nós encontramos alguns tópicos interessantes nessa obra. Por exemplo, o caráter da revelação espírita. Então, vem falar da importância e do ensino superior dado pelos espíritos da codificação. Fala também a respeito de Deus, do bem, do mal, o papel da ciência na Gênese. Vem uma parte científica falando do sistema solar, da formação da Terra, dos planetas, chamada uranografia geral, teoria sobre a formação da Terra, como nós dissemos, os caracteres dos milagres e um estudo muito profundo e interessante sobre os fluidos, que deve fazer parte do interesse daquelas pessoas que querem trabalhar com o passe, dar passe, serem passistas. É importante que estudem esse capítulo sobre os fluidos, trazido por Kardec no livro A Gênese. E também aborda as predições do Evangelho, as predições para o futuro, vem lá as suas explicações. Olha, nós temos que observar o seguinte, que pode ser que em termos científicos, o livro A Gênese pode trazer alguma abordagem que esteja desatualizada. Não que esteja errada, mas desatualizada. Por quê? Porque à época de Kardec ainda não se conhecia física quântica, não se conhecia plenamente a estrutura atômica, e então havia limitações do conhecimento humano que impediram que o próprio Kardec ou os espíritos auxiliassem, ou avançassem no conhecimento. Mas como a doutrina espírita está aberta para a evolução do pensamento humano, então a obra, ela, a despeito de estar desatualizada nesse ponto, ela é uma obra que se enquadra plenamente no estudo da doutrina espírita, sendo necessária para a nossa formação, como todas as outras obras. E nós vemos aí também que ela não fica só nessas questões científicas, ela fala dos milagres, dos fluidos, das predições, o caráter da revelação espírita. Então, tudo isso é muito importante. Muito bem, o que é que costuma acontecer? Muitas vezes nós adentramos a doutrina espírita pelas portas de um romance, de um livro de mensagens espirituais, mensagem do Espírito Emmanuel, mensagem da Joana de Ângeles, da irmã Sheila, mensagens que vêm enlevar o nosso coração, vêm nos consolar, nos fortalecer. Então isso tudo é muito importante porque a doutrina espírita realmente ela é muito pródiga na sua literatura, ela tem vários tipos de livro para nos ajudar a compreender os princípios da doutrina e para compreender também os princípios cristãos, os ensinamentos cristãos. Muito bem, uma vez superada essa fase de admissão e de atração nossa para o Espiritismo, é muito importante a leitura dessas obras que nós mencionamos. Se nós pensarmos assim, mas são livros muito volumosos e vai demorar muito tempo, mas vejam bem, a nossa vida ela é no campo material e no campo espiritual. A nossa vida como espírito, ela prossegue, ela é contínua. Nós somos espíritos imortais. Se nós formos pensar dessa forma,
nós nunca vamos conquistar um conhecimento para nós termos autossuficiência. Então é importante que a gente, por exemplo, leia o Livro dos Espíritos em toda a sua extensão, paulatinamente, como livro de estudo. Como livro de estudo. O Livro dos Espíritos não deve ser um livro, por exemplo, para ser usado no culto no lar, porque é um livro de ensinamentos, às vezes até muito técnicos, ou ensinamentos assim científicos. Para o culto no lar, nós devemos trazer livros que falam sobre a moral cristã e que vão ajudar no nosso comportamento. O Livro dos Espíritos vai ajudar na nossa maneira de pensar, de conhecer, de raciocinar sobre a vida, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, as consequências da nossa vida de relação. Então, uma vez tendo estudado esse livro, nós podemos admitir o estudo dos demais. Se não for um estudo completo, inteiro de cada obra, nem que seja pela consulta de tópicos que nos interessem mais de perto. A tarefa, por exemplo, da exposição espírita, aqueles irmãos que gostam de fazer a palestra, ela nos auxilia muito nesse sentido. Porque quando nós temos um determinado tema para defender, para explicar, nós temos que ir procurar nesses livros e aprofundar, né, o conhecimento para ajudar, né, o nosso progresso como pessoas, o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual.